STF, Supremo Tribunal Federal. A instituição que decide tudo. Ela decide sobre política, economia, liberdade e, em vários casos, decide também sobre o próprio ambiente em que ela atua. E eu não estou dizendo isso para criar briga nem para escolher lado. Eu estou dizendo isso porque patrimônio odeia ruído institucional. E quando a confiança balança, o custo aparece em silêncio para você. Prazer, se você ainda não me conhece, eu me chamo Dani Rolim, eu sou CFP, estrategista patrimonial há mais de 14 anos. E eu já vi cenário bom virar ruim e ruim ficar pior. E hoje eu quero conversar com você sobre risco institucional. Vamos começar pelo fato. O caso Banco Master virou, segundo reportagens, o maior resgate rombo ligado à quebra bancária já registrado. São 47,3 bilhões de reais. Para comparar, o caso Banco Nacional, nos anos 90, é citado na mesma ordem de discussão histórica. E o contraste de tamanho chama atenção. Mas o ponto não é só dinheiro. O ponto é o que vem junto com isso. Questionamentos sobre proximidades, relações cruzadas, conflito percebido e decisões que acontecem dentro de uma estrutura que já é a última instância. Porque se você não sabia, agora você sabe. Não existe instância maior que o STF. E aqui tem um ponto muito importante: a percepção de confiança. Mercado e patrimônio vivem disso. Confiança. Isso bate diretamente em risco institucional. Um potencial investidor no Brasil começa a se perguntar: a regra continua sendo a regra? A transparência ela é suficiente? As decisões parecem imparciais? O que acontece quando a própria instituição vira parte do assunto? Porque em qualquer país sério, a confiança se sustenta em 3 pilares: legalidade, transparência e percepção de imparcialidade. Percebe a palavra? Percepção? Mesmo que você discorde politicamente de alguém, o mercado não está nem aí. Se a percepção enfraquece, o custo vira sistêmico, político, econômico e institucional. Agora eu vou citar fatos noticiados, não é minha opinião, e te mostrar por que isso vira risco. Toffoli, o ministro Dias Toffoli, foi indicado em 2009. Um episódio muito citado é a suspensão de uma multa bilionária ligada à JF, 10,3 bilhões de reais. E reportagens apontaram, à época, debates públicos sobre potencial conflito de interesse, porque a esposa atuava como advogada do grupo. E no caso Master, houve também repercussão e noticiário sobre movimentações e decisões em torno de sigilos e de como certas peças circulam. E eu vou já conectar isso com o que aconteceu agora no TCU. Entende por que isso gera a percepção de conflito de interesses? Alexandre de Moraes. No caso Master, um ponto que explodiu na imprensa foi o contrato do escritório da esposa do ministro Alexandre de Moraes com o banco no valor de 129 milhões de reais, com pagamentos mensais noticiados na casa de 3,6 milhões. De novo, eu não tô aqui para acusar ninguém, eu tô te ensinando como investidor ler tudo isso. Porque quando aparece todos esses elementos, dinheiro, contrato, proximidade, a pergunta vira: como, ou melhor, onde fica a imparcialidade percebida? Gilmar Mendes e Cássio Nunes. Gilmar Mendes, ministro desde 2002, e Cássio Nunes, indicado em 2020, também aparecem com frequência nessas discussões públicas por ruídos de percepção. No caso do Gilmar, os pontos citados costumam ser habeas corpus envolvendo empresários investigados, questionamentos de suspeição por vínculos sociais e parcerias acadêmicas envolvendo entidades que têm processos em julgamento. No caso de Cássio Nunes, as controvérsias mais citadas são questionamentos sobre o currículo acadêmico, viagens internacionais em jatos ligados a advogados com processos no STF e participação em eventos com investigados. E aqui eu vou ser honesta e adulta. O Brasil vive numa sensação constante de isso aparece
causa indignação e depois some. Mas a conta institucional, ela não some. Ela vira ceticismo acumulado. E agora entra uma notícia muito recente que é didática demais para ignorar. O TCU elevou o nível de sigilo do processo que analisa a atuação do Banco Central no caso Master. E isso restringiu o acesso do Banco Central, exigindo autorização específica para a leitura de peças. O próprio TCU disse que o objetivo era evitar vazamentos e que o Banco Central teria acesso quando necessário. Mas percebe o ponto? Quando o assunto é confiança institucional, mais sigilo quase sempre gera o efeito inverso. Mais ruído, mais interpretação, mais desconfiança e mais polarização. Tá, Dani, e eu com isso, né? É você agora. Agora eu vou trazer isso para o seu bolso. Quando a confiança institucional enfraquece, o custo ele aparece em juros mais altos por mais tempo, moeda mais instável, prêmio de risco maior, menos investimento produtivo e, no final, poder de compra menor. E é aqui que entra a frase que eu repito para os meus clientes há muitos anos. Você não precisa adivinhar o próximo capítulo. Você precisa ter estrutura para sobreviver a qualquer capítulo. Eu não estou pedindo para você escolher lado. Eu estou pedindo para você entender os fatos. Se a instituição que decide tudo perde confiança, acontece uma coisa muito simples. O investidor fica mais desconfiado, o dinheiro fica mais exigente e o país fica muito mais caro. Quando eu falo o investidor fica mais desconfiado, não é um personagem abstrato. É principalmente o gringo, fundo global, gestor, seguradora, que decide se coloca dinheiro no Brasil ou não. Empresa grande que decide, eu amplio fábrica aqui ou eu levo capital para outro lugar? E por que esse investidor importa tanto? Porque ele que compra a estabilidade e previsão. Se ele sente que a regra pode mudar, que o ambiente ficou menos previsível, ele faz duas coisas bem simples. Ele pede mais retorno para poder ficar aqui, ou ele vai embora, ou reduz exposição. E aí começa o efeito em cadeia. Primeiro ele pede mais retorno, os juros sobem para ele topar o risco do Brasil. Ele exige um prêmio muito maior. Isso puxa a curva de juros e encarece o dinheiro no país. Quem sente? Você. Financiamento mais caro, crédito mais difícil e empresa investindo muito menos. Segundo, ele acaba reduzindo a posição. Se ele tira o dinheiro daqui, ele vende real e compra dólar. O que acontece? O câmbio mexe. E câmbio mexendo, importado sobe, insumo sobe, custo de produção sobe. E isso pinga em preço final. Terceiro, quando o custo financeiro sobe e o câmbio fica nervoso, o país inteiro sente. As empresas contratam menos, os projetos ficam mais caros, investimento real diminui e o consumo fica pressionado. Ou seja, é só gente grande dizendo, se eu não confio no terreno, eu cobro mais caro para pisar nele. E se você quiser se aprofundar nisso com calma, eu falo mais sobre esse tema e vários outros lá na minha comunidade. O link tá aqui na descrição. Lá eu mostro como eu enxergo risco Brasil, risco institucional e proteção patrimonial de forma prática, com estrutura. Moeda, mais país, mais ativos, mais regras. E comenta aqui embaixo, bem direto, o que para você sustenta confiança numa instituição.